Olá, graças e paz. Eu gostaria de compartilhar uma passagem que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículos 7 e 8. Diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Nós vemos aqui, irmãos, uma passagem a qual João se encontrava preso ali na ilha de Patmos e ele teve uma revelação do Apocalipse. E aqui no capítulo 19 nós vemos eles escrevendo, regozijemos, alegremos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E ele fala que a sua esposa se aprontou, a igreja se aprontou. João já viu a igreja vencedora, triunfante, pronto aqui para ser entregue ao noivo, a Jesus, para que possa reinar junto ao Senhor. E fala que foi-lhe dado vestes, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O linho fino é a justiça dos santos. Então a noiva recebeu umas vestes de linho que representa a justiça dos santos. Então nós temos que olhar, esse é o final da igreja, é o final da minha vida e da sua vida, que tem Jesus na sua vida, que aceitou o Senhor. O final aqui da nossa história. O final, João já viu o final. Ele já nos viu lá junto ao Senhor. Eu não sei o que você tem passado hoje, não sei o que você tem vivido aqui na terra, qual a fase que você tem passado. Quem sabe os dias que você tem enfrentado não são dias bons, mas a Bíblia vai dizer que melhor o final das coisas que o princípio. O final é melhor. Então olhe para o final e creia que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para o seu bem. Ainda que seja dias maus, ainda que seja fatos e momentos que às vezes te entristecem, às vezes você não entende, mas descansa no Senhor. Uma outra passagem que eu quero ler é sobre José, bem conhecido. O final também da história de José, que foi levado para o Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então eu li aqui o final da história, da nossa história, a história da igreja, e agora estou lendo o final da história de José. José foi muito conhecido, todos conhecemos a história de José. Eu li apenas o final, o triunfo. Mas a vida de José não foi apenas no palácio. Se nós olharmos desde o princípio da vida de José, José ele foi criado ali junto ao seu pai até os 17 anos. Ele ficou ali ele era amado, honrado, respeitado pelo seu pai. Criado, ele teve uma boa base. Ele teve uma boa base. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Então nós temos que dar uma boa base para nossos filhos, porque eles enfrentarão dias maus no mundo, eles passarão por provações. E José teve uma boa base. E essa boa base que ele teve enquanto viveu ali no seu lar fez diferença pelas fases da qual José passou. José passou por momentos difíceis. José, ele ganhou do seu pai uma túnica. Os seus irmãos o invejavam. José teve sonhos. E ele contou os seus sonhos aos seus irmãos. Os seus irmãos o invejaram e o odiaram por causa dos seus sonhos. Eu aprendo também aqui. A primeira coisa, nós temos que ensinar nossos filhos, dar uma boa base a eles. Mas nós também temos que, olhando para José, não fique contando seus sonhos para todo mundo. Espera a bênção concluir, depois você fala. Conversa apenas com seu cônjuge. Você, seu cônjuge e Deus. E depois que a bênção concluir, aí você conta a bênção completa. Eu vejo que José errou de falar os seus sonhos ali para os seus irmãos. E gerou ódio, gerou inveja, gerou ciúmes. E um dia eles arquitetaram um plano para tirar a vida de José. Eles pegaram José, lançaram José num poço. E agora começa uma outra fase na vida de José. Até então José vivia junto ao seu pai ali, onde era amado, honrado, respeitado. Mas agora ele lança ele num poço.
José não sabia o que ia acontecer. Se perguntasse para José onde ele queria estar junto ao seu pai. Quem sabe José pensasse que ele ia reinar ali junto ao seu pai. Mas os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. E nós temos que descansar no Senhor, porque às vezes estar no centro da vontade de Deus significa estar fora do centro da nossa vontade. E José, ele ficou ali no poço. E quantas vezes nós também nos sentimos como José, dentro de um poço? No poço não tinha ninguém, poço é lugar de solidão, dos lados só tinha, não tinha nada, não tinha ninguém, só tinha as paredes do poço. O poço estava seco, José só podia olhar para cima. E às vezes estamos na mesma situação, embora no meio de pessoas, mas nos sentimos sozinhos, sem ninguém, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para desabafar, parece que ninguém nos entende. Mas temos que fazer como José, olhar para cima. O salmista vai dizer: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Embora os homens não nos entendam, e às vezes até parece que nós estamos sozinhos, mas o Senhor não nos deixa, Ele está conosco. José é tirado daquele poço, é vendido para o ismaelita. Agora vem uma fase do deserto. Deserto onde nada nasce, nada cresce. Deserto é um lugar árido. Deserto representa também um lugar de sofrimento, de dificuldade. Foi levado acorrentado ali como um escravo, perdeu sua liberdade, perdeu seus direitos, não sabia para onde estava indo, não estava indo dentro da sua vontade. E José é levado para uma outra terra, um povo que falava uma outra língua, que servia um outro Deus, outros costumes. Mudaram-se as fases, mudou o ambiente, mudou a língua, mudou a roupa, mudou o costume. Mas José não mudou. Ele permaneceu íntegro ao Senhor. Nós temos que aprender isso com José. Não é porque você muda o ambiente que você está, que você muda o seu jeito de ser. Temos que ter um caráter íntegro com o Senhor. E é lógico que o Senhor estava usando todas aquelas circunstâncias. Embora os irmãos de José pensassem que estavam fazendo mal para José, e de fato estavam, mas Deus estava canalizando todo aquele mal para um bem maior na vida de José. E é assim na nossa vida. Às vezes o Senhor permite situações e circunstâncias e pessoas tentando nos fazer mal e nos prejudicar, e fechando portas, e mentindo e caluniando, mas o Senhor está no controle. E pode ter certeza que no final tudo isso vai redundar, vai terminar como bênção para você. Tudo isso no final vai ser bênção. Você vai olhar e vai falar: foi bom ter passado por isso. E José, ele é vendido, e agora ele vai trabalhar na casa de Potifar. E ali Deus era com ele. José agora estava no outro ambiente, talvez tinha um pouco mais de liberdade, tinha autoridade ali sobre os bens, ele gerenciava tudo, estava num lugar bom. Mas Deus tinha algo maior ainda para a vida dele, não estava numa zona de conforto. E às vezes é assim na nossa vida, nós estamos numa zona de conforto, nós estamos num lugar bom, não é o que nós queremos algo maior ainda, mas às vezes a gente fica ali. Mas nós nascemos aqui nessa terra com um propósito. E José, Deus tinha um propósito na vida dele. O Senhor estava forjando nele um caráter íntegro. O Senhor estava preparando para algo maior. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos num lugar bom e às vezes as portas se fecham. Há um levante ali, o inimigo usa pessoas e tentam fechar as portas, e surge calúnias, às vezes a situação muda e de repente aquilo se perde, sofremos, entristecemos. Mas eu fiz questão de ler para você o final da história da igreja. A igreja triunfante reinando com Cristo. Embora você possa estar passando por uma situação difícil, um momento difícil, uma adversidade a qual você não entende e está chocado, perplexo com a situação, mas descansa no Senhor. Tudo é para o seu bem. Deus tem o melhor para a sua vida. Descansa em Deus. E agora a mulher de Potifar, ela se interessa por José, mas José não podia ter um relacionamento com ela porque ele já tinha um relacionamento com Deus. Aquilo era pecado, aquilo ia transgredir a palavra do Senhor. Ele não poderia pecar contra Deus. E ele permanece íntegro, mas aquela mulher, ela tenta forçar José, José foge, e mais uma vez eles pegam a veste de José. Quantas vezes assim na nossa vida, as coisas parecem que estão dando certo, e as pessoas armam, e embora nós estejamos fazendo as coisas certas, e às vezes as coisas dão errado, as coisas dão errado, e a gente fala: Senhor, mas por quê?
Não mostra em nenhum lugar José murmurando, reclamando. Não mostra em nenhum lugar também Deus falando: olha, José, fica tranquilo que eu estou nesse negócio. Mas José, Deus o havia dado sonhos no começo. Quem sabe o Senhor lhe fez promessa e lhe deu sonhos. Viva em prol desse sonho, viva em prol dessa promessa. Creia que Deus, ainda que você esteja vivendo, esteja olhando e não esteja entendendo nada, confie em Deus, descansa no Senhor. O Senhor tem o melhor para a sua vida. E José agora ele é levado para a prisão e fica ali, mas ele andava com Deus. E ele andava de uma tal forma que ele sempre atraía a presença de Deus. Mais uma vez muda-se o ambiente, mais uma vez muda-se a situação. Mas Josué, ele não mudava, não era um multiface. Em cada lugar era uma face, não em todo lugar. José era íntegro. E nós temos que ser assim. Se eu estou na igreja, ali eu sou um adorador. Se eu estou na minha casa, aqui eu também sou um adorador. Se eu estou no meu serviço, ali também eu sou um adorador. Eu não posso ser um na igreja, um na minha casa, um na rua, um no trabalho. Não, tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Nós temos que ser o mesmo. Fala, Senhor, trabalha em meu coração. Me ajuda a ser o mesmo, Senhor. Me ajuda, trabalha em mim, não desista de mim. E José, agora ele é levado para aquela prisão. Mas naquela prisão, o Senhor era com ele. E ele começa a ser usado ali. E logo ele está administrando tudo. E agora chegam dois homens ali, um padeiro, um copeiro. E ele também tem sonhos. José interpreta os sonhos dele. E acontece tudo conforme o sonho. E o Senhor... E José fala assim, olha, quando você, para um deles, quando você sair, você lembra de mim, eu sou inocente. Mas aquele homem, ele esquece de José. Quem sabe José ficou triste, porque passa-se anos e José continuou preso ali. Mas José continuou firme nos seus propósitos. Quem sabe acontece situações que te entristecem. Às vezes o homem te decepciona. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Nós não podemos esperar no homem. A nossa esperança está em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Nós esperamos em Deus. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. É Ele que nos abençoa. O nosso galardão vem do Senhor. É o Senhor que é o nosso provedor. A bênção vem dEle. Ainda que o Senhor use tudo, o Senhor usa o homem, usa a situação, usa o tempo, usa o diabo, usa tudo para trabalhar em nós, para forjar em nós o caráter de Cristo. O Senhor usou tudo ali, usou até o diabo para trabalhar em Jó. E no final do processo, Jó estava muito melhor do que antes, porque ele fala, antes conhecia Deus também, eu ouvi falar, agora meus olhos contemplam. E assim o final é melhor. E José fica preso ali mais um tempo, mas um dia o faraó tem um sonho e ninguém dos sábios sabia a revelação do sonho. E o homem que estava preso com José, agora ele lembra e fala, lembrei dos meus pecados. Há um homem lá que o Senhor fala com ele. E José é trazido do cárcere. E é justamente nesse momento, José ele dá a interpretação dos sonhos para o faraó. E ele aconselha o faraó. Era um homem sábio. Mesmo em todo aquele processo que ele passou, toda aquela diversidade, ele não perdeu a sua integridade. E no final agora ele era um homem sábio, maduro. O Senhor usou todo aquele processo para trabalhar e colocar ele numa posição de destaque. Agora no momento. E agora ele recebe também uma capa de linho. E essa capa ninguém tira. As duas primeiras eles tiraram, mas essa não. Porque esse era o tempo de Deus. Talvez algumas portas se fecharam na sua vida. Talvez alguma situação te entristeceu e as portas se fecharam. Mas a Bíblia diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Se o Senhor permitiu que fechasse, porque o Senhor tinha uma porta maior e melhor para a sua vida. Eu não sei qual o processo que você está passando. Quem sabe você está no momento que você está no posto, está sozinho. Ou então está num deserto. Num momento de sequidão. Um momento difícil. As portas fechadas. Eu não sei qual é o momento que você passa na sua vida. Mas creia em Deus. Descanse no Senhor. O final é melhor do que o começo. Você um dia irá reinar com o Senhor. Um dia nós iremos reinar com o Senhor. E aqui é só um ensaio. Lá que nós iremos viver de verdade. Por isso que Paulo falou, olha, para mim é morrer lucro e viver é Cristo. O nosso propósito é reinar com o Senhor. Nós nascemos para reinar com Cristo.
José nasceu para reinar. E Deus usou todas aquelas situações adversas, um processo para prepará-lo para viver no palácio. E é assim na nossa vida. Passamos por um processo. O Senhor nos prepara para um dia nós reinarmos com Ele. Porque nós nascemos para reinar com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.